Não é segredo para ninguém que o Biden, há vários anos, não anda nada bem da cabeça. Eu não sei se é demência, Alzheimer ou outra doença neurológica do tipo. Eu só sei que cumprimentar o vento não é o sinal de uma pessoa saudável. Oh. O mesmo nós podemos dizer sobre um sujeito que fica perdido dessa forma no meio de uma conferência. Claramente, o Biden não está muito lúcido, se é que você me entende. Mas não só. Se ele não está bem da cabeça, certamente existem pessoas por trás dele que colocam o script do que ele lê e dizem o que ele deve fazer, claramente. Mas nesse vídeo eu vou mostrar que até essas pessoas por trás dele também estão dementes. Assim, é a única explicação que eu posso encontrar. São pessoas que estão fazendo besteiras por intermédio do Biden que, honestamente, podem ter consequências muito catastróficas. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo disso. A notícia é: Biden diz estar disposto a responder militarmente se a China invadir Taiwan. Você não pode falar uma coisa dessas levando em consideração o que já está acontecendo. É um cenário muito delicado, né? Aí o sujeito vai e fala o seguinte: os Estados Unidos estão dispostos a responder militarmente se a China intervir em Taiwan com uso de força. Esse é o compromisso que assumimos. Vocês já vão ver que até os próprios oficiais do tal Estado Profundo americano, eles chegaram e falaram: opa, não é bem assim, tá? Opa, na verdade, essa é a posição do Biden, não é a da Casa Branca. Eles ficaram assustados, porque não é pouca coisa. É algo seríssimo. Os Estados Unidos, eles estão num momento crítico, a gente vai falar sobre isso. Eles não estão nas condições para lidar com uma briga dessas, né? E aí o que aconteceu? Bom, a China respondeu. Eles chegaram e falaram o seguinte: ninguém deve subestimar a firme resolução, vontade e capacidade do povo chinês de defender sua soberania nacional e integridade territorial e não deve se opor aos 1,4 bilhão de chineses. Alguns de vocês vão concordar com isso, outros vão discordar. Realmente não importa. A questão é: veja a dimensão do negócio. Estados Unidos já estão lidando com um conflito na Ucrânia. Não só, eles têm um problema interno absurdo, meus caros. A inflação nos Estados Unidos está se aproximando à do Brasil. Não é brincadeira. Os problemas que eles estão tendo lá são gravíssimos. São milhões e milhões de americanos normais, de classe média, que estão se tornando, adivinhem o quê? Sem teto. Pessoas que não têm onde morar. Já, sabe por quê? Porque as casas nos Estados Unidos foram compradas por grandes fundos imobiliários, como o BlackRock, por exemplo. Agora, para conseguir pagar os aluguéis, as pessoas têm que ganhar salários gigantescos. Muitas pessoas estão desesperadas e é ao redor do país inteiro. O que era antes apenas uma cidade como São Francisco ou Nova York, agora se espalhou por quase todos os lugares. Então é uma situação muito delicada que os americanos estão lidando nesse momento. Uma divisão política interna muito grave, pior do que aqui do Brasil. E eles querem ficar arrumando briga lá fora. É algo muito grave, que eu acho que o Biden não faz noção do que ele está falando, mas nem mesmo as pessoas que estão por trás dele. E quem são essas pessoas? É difícil a gente saber com certeza, mas a gente pode ver, no mínimo, um alinhamento, né? E eu acho que, por exemplo, George Soros é alguém que talvez esteja com opiniões similares à do Biden. Você vê o que ele falou recentemente. Ele chegou e falou que a Ucrânia pode ser o início da Terceira Guerra Mundial. Nesse sentido, eu vou ter que concordar com ele. Ele falou: a invasão pode ter sido o começo da Terceira Guerra Mundial e nossa civilização pode não sobreviver. Nisso, o Soros tem razão. Veja a tal solução que o Soros apresenta. A melhor e talvez única maneira de preservar a nossa civilização é derrotar Putin assim que possível. Essa é a conclusão. Cessar fogo é inatingível, pois o Putin não é confiável. Quanto mais Putin fraco fica, mais imprevisível ele se torna. Então qual que é a solução? É destruir a Rússia. É assim, não, algo completamente possível, né? Só destruir a China e a Rússia, aí a civilização vai sobreviver. Veja o tipo de absurdo que pessoas como George Soros falam, e óbvio que Soros tem um alinhamento, no mínimo, com o Biden, mas não só. Vamos pegar um outro exemplo aqui para vocês. Bill Ackman, um investidor muito
muito famoso em Wall Street. Ele chegou e disse: intervenção militar dos Estados Unidos pode ser necessária à medida que o conflito Rússia e Ucrânia se desenrola. Ele estava puxando para isso. Ele chegava e ficava falando: não, porque as tropas americanas têm que ir para a Ucrânia. É um absurdo que eles estão sozinhos lá. Imaginem as consequências disso. Se você que está me escutando acha que isso daqui é uma solução inteligente, você está maluco da cabeça. Não era só o início da Terceira Guerra Mundial. Era algo muito pior do que isso. Um conflito que facilmente poderia se tornar nuclear. Né? Então você veja como essa gente parece que, assim, não tem raciocínio. Né? Eu fico escutando isso, um George Soros que chega e quer propor que a solução para tudo é destruir Rússia e China, mesma coisa Bill Ackman, Biden parece que é influenciado por esse tipo de gente. Assim, o que é que vocês querem? É realmente iniciar a Terceira Guerra Mundial? A única coisa que eu consigo pensar. Parece que eles estão levando a gente para o precipício. Né? Eu entendo que tem gente que chega e fala: bom, mas a China é isso, a Rússia é aquilo. Eu entendo claramente. Cada um tem sua opinião e suas preocupações. Quem é democrata, quem liga para a liberdade de expressão, quem é um libertário ávido, óbvio que o sujeito vai ficar apreensivo em relação a Putin, Xi Jinping e assim em diante. Agora, a gente tem que estar, né, bem, assim, muito pragmático quando a gente vai analisar esse cenário. Porque se você tem um presidente dos Estados Unidos falando as besteiras que o Biden está falando, o que é isso? Né? É um passo errado, é uma palavra errada que gera ali, ó, um efeito dominó catastrófico. Catastrófico, meus caros. Então a situação não é brincadeira o que a gente está lidando aqui. Mas como eu disse, né? A própria Casa Branca chegou e falou: olha, não é bem assim, tá? Eles chegaram e falaram: olha, recuaram na alegação de defesa de Biden em Taiwan pela terceira vez em 9 meses. Então, primeiro, isso já demonstra a demência do Biden, das pessoas por trás dele, mas não só, uma certa divisão dentro do próprio Estado Profundo americano. E aqui eu vou mostrar para vocês a gravação do que o sujeito falou. Esse daqui é o chefe do State Department, o Ned Price. Ele chegou e disse o seguinte: we had made a quote-unquote commitment to uphold the One China principle. That is also not correct. We are committed to upholding our One China policy, which again is guided by the Taiwan Relations Act, the 3 U.S. Joint China communiques, and the 6 assurances. The PRC statements attempt to mischaracterize our position and our policy. Our long-standing bipartisan One China policy has not changed. These are policy issues of enormous sensitivity, and we are, I think, appropriately careful and precise with our language. And we urge the PRC to cease its mischaracterization of U.S. policy and statements from senior U.S. officials. Yes. Esses altos funcionários claramente incluem o próprio Biden. Só que, obviamente, Rússia e China não ficariam quietinhas só obedecendo o que os Estados Unidos falam. Pelo contrário, quiseram mandar um recado muito, muito sério. O que aconteceu? Usaram bombardeiros para meio que dar um recado ao Biden. O Biden estava no Japão, junto com aliados, entre aspas, como vocês já vão entender. E aí a China e a Rússia meio que mandaram um recadinho. Ao menos 2 Tu-95 russos e 2 HC-K chineses, ambos bombardeiros com capacidade de emprego nuclear, foram escoltados por 2 caças russos em um voo de 13 horas sobre o mar do Japão, passando pela zona de identificação de defesa aérea de outro aliado americano, a Coreia do Sul, que foi também visitada pelo Biden no final de semana. Então, 2 potências, Rússia e China, mandaram aqui um claríssimo recado para o Biden de que, assim, nós estamos dispostos a dar o próximo passo. Você realmente quer fazer isso? Eu acho que certamente ele não tem noção do que ele está fazendo, mas até as pessoas por trás. Eu acho que eles não estão levando em consideração todas as consequências. E se estão, são mais do que psicopatas. São pessoas doentes mentais. Né? São pessoas que, honestamente, deviam estar num manicômio. Porque quais são as consequências disso daqui? Uma guerra nuclear. Quem que quer uma coisa dessa? Eu não quero. A não ser esses bilionários aí que ficariam, acho que, numa ilha privada, né? Só se fosse isso. E aí, olha a gravidade do problema. Foi a primeira patrulha conjunta de Moscou e Pequim desde que Putin invadiu a Ucrânia. Né? Olha só a situação, meus caros. Não é brincadeira isso daqui. Só que é muito pior para os Estados Unidos do que parece. Por quê? Os americanos não têm mais a hegemonia que eles tinham. Por exemplo, essa própria visita do Biden, ele está fazendo com, entre aspas, aliados do tal Quad,
que seria o diálogo quadrilateral de segurança. Compõem quais países? Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia. Agora, a Índia, bom, ela não está realmente 100% do lado dos Estados Unidos. Eu duvido que eles entrariam numa guerra realmente militar contra a Rússia, por exemplo. Jamais. Que o Biden, ele só faltou ficar de 4 para o próprio primeiro-ministro indiano, o Modi, quando ele estava nesse encontro, né? Ele estava tentando cativar de toda forma possível, mas os Estados Unidos já sabem que eles jamais serão capazes de quebrar o relacionamento entre Índia e Rússia numa questão de alguns meses. Olha só uma outra declaração daquele mesmo sujeito do State Department. India has a relationship with Russia that has developed over the course of decades. What we have seen Russia perpetrate in Ukraine is something that has now transpired over the course of 3 months. And of course, our focus and our concern for potential Russian aggression against Ukraine only extends the past 6 or so months. So we have never thought it realistic or possible to attempt to refashion or recontour a historic relationship that India has had with Russia that has developed over the course of decades in days, weeks, or even months. But the United States is now in a position, owing to a bipartisan legacy that goes back to the administration of George W. Bush, to be a partner for India that we were not able to be when India's relationship with Russia first developed during the Cold War. Em poucas palavras, por muitos anos os Estados Unidos ignoraram os indianos. Agora eles estão quase que desesperados, tentando recriar um relacionamento mais próximo com a Índia, reconhecendo que o relacionamento que a Índia tem com a Rússia é muito forte, não irá desaparecer em questão de alguns meses. E isso, meus caros, devia ser mais um recado para vocês que ficam aí insistindo de que o Brasil deve se aliar 100% aos Estados Unidos, o nosso aliado natural. Nós precisamos aprender com a Índia. Vejam como eles estão agora numa situação benéfica. Estão jogando com os dois lados. Só que, novamente, os Estados Unidos, ou pelo menos parte do governo Biden, está sendo liderada por uma facção realmente demente ou de pessoas que querem nos levar a uma terceira guerra mundial que facilmente se tornaria nuclear. Eu vou dar aqui um outro exemplo, uma notícia já um pouco mais antiga, tá? Falando como o coordenador especial dos Estados Unidos para o Tibete se encontrou com o Dalai Lama, transmitindo saudações do presidente Biden. Aí você fala, tá, mas o que isso tem a ver? Isso aqui foi dia 19 de maio. A China tem um problema ali na questão do Tibete há décadas. Os Estados Unidos fazendo esse tipo de coisa, claramente não é só uma provocaçãozinha, é um claro recado de que eles estão na ofensiva. Então, se os Estados Unidos estão fazendo isso, eles deveriam estar preparados para as consequências finais disso. Agora, se você for analisar essa questão, se eles simplesmente fizerem as mesmas sanções econômicas que eles impuseram na Rússia, só que na China, a economia dos Estados Unidos evapora. Não é que eles vão ter alguns probleminhas, evapora. Porque existe uma interdependência gigantesca entre as duas nações, então seria devastador só a questão de sanções econômicas que os Estados Unidos tentassem impor contra a China, né? Agora, pensa no aspecto militar então, meus caros, não existe a possibilidade econômica para os Estados Unidos sozinhos fazerem isso. Talvez eles tentem pegar aliados aqui ou ali, a Europa, que já está quase caindo aos pedaços, a Austrália, que também não tem muita coisa ali muito boa, né? Só fazendo assim uma magia muito, muito grande para conseguir realmente ir de frente contra a Rússia e China, tendo alguma coisa boa disso, né? E não é só os Estados Unidos, a gente tem que lembrar disso. Aqui, ó, Alemanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos pressionam a China por novos relatórios chocantes de abuso de direitos humanos em Xinjiang. Aí você vai falar, mas isso é terrível, Newman. E tem que mesmo denunciar esse tipo de coisa. Veja, meu caro, você tem que analisar a situação de forma pragmática, você tem que analisar o tal realpolitik. Quando você vê o Ocidente jogando esse tipo de pressão para cima da China, eles estão intensificando o conflito, você entendeu? É aquela coisa, você quer levar a situação para uma terceira guerra mundial? Não, você tenta agir de forma diplomática. Você tenta
pelo menos esperar um tempo antes das coisas escalarem ainda mais. Você tenta usar outros meios que não são tão diretos, que não são tão ofensivos. Mas veja como o Ocidente, não tendo tanto poder quanto acha que tem, fica partindo para cima da Rússia e China de uma forma muito, muito, muito perigosa mesmo, entendeu? E a posição que eu acho que o Brasil devia ter diante de toda esse cenário é o de distância, sabe? De verdade mesmo. Que o Brasil consiga ser o que a Índia está sendo neste momento. Você veja, de forma muito estratégica, não indo de um lado, não indo para o outro, eu acho que é a forma mais inteligente de agir e, honestamente, talvez seja uma das poucas formas de não ser levado a uma catástrofe, se não militar, pelo menos econômica. Né? Isso é muito importante levar em consideração, né, meus caros? Mas, de qualquer modo, não se esqueçam de entrar nas minhas outras redes sociais, cujos links estarão na descrição desse vídeo. Temos aí Rumble, Telegram e várias outras. E, de qualquer modo, eu espero que vocês tenham um dia fantástico.